chefe da ONU para o clima pediu 2 trilhões e 400 bilhões de dólares para financiar o combate aos efeitos do aquecimento global no planeta. Para ele, o Simon Stiell, o financiamento é o fator decisivo na luta mundial contra as mudanças climáticas. Segundo ele, o mundo precisa mobilizar esses recursos para manter as metas globais de mudança climática dentro do alcance. Ainda sobre esse assunto, recentemente o presidente do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, é um brasileiro, William Goldfein, disse que a instituição vai colaborar para o novo programa de investimentos verdes do Brasil, com 3 bilhões e 400 milhões de dólares em derivativos e 2 bilhões de dólares via linha de crédito. João Pedro Cuti Dias aqui comigo. João Pedro, boa tarde. Esse dinheiro que o integrante do clima da ONU, 2 trilhões e 400 bilhões, é o PIB do Brasil, é o que no ano seria necessário para combater. A questão é a seguinte, no passado, quando um assunto que não era interessante, o pessoal falava, não, vai acontecer isso e tal. Al Gore, que foi quase presidente dos Estados Unidos, ele fez uma campanha mostrando que há 20 e poucos anos atrás, que nós íamos caminhando para um brete, onde que as condições, a mudança climática seria um fator extremamente negativo devido a essa entupir a atmosfera com os gases de efeito estufa. Ninguém levou muito a sério, não. Agora, eu acho que a água chegou no pescoço, o pessoal está todo mundo preocupado com as consequências. Sexta-feira saiu um relatório da Agência Internacional de Energia dizendo que as emissões de gases de efeito estufa do ano passado, nós estamos falando em 37 bilhões de toneladas disso aí, de gases de efeito estufa. Houve uma pequena diminuição em relação a 2022, por quê? Porque começa a aparecer os resultados de mudança no uso de energia, por exemplo. A China está investindo muito em energia solar e energia eólica. Para quê? Para diminuir o uso do carvão. O carvão é uma praga, o carvão é um desastre do ponto de vista ambiental. A Europa estava fazendo um esforço muito grande, com a guerra, com a falta de gás, tudo isso acabou voltando, inclusive reativando usinas à base de carvão. Então, o Brasil, por exemplo, nós temos uma matriz energética extremamente limpa, mais de 85% da capacidade de geração do Brasil são fontes renováveis. Só nas casas brasileiras nós temos 2 em Itaipu, mais de 24 mil megawatts de energia em cima das casas no Brasil. Isso para aproveitar aquelas placas que estão sendo colocadas. Ou seja, quando há um estímulo financeiro, quando há condições de financiamento e prazo, as pessoas se adotam isso. O Brasil tem espaço muito grande. Por exemplo, metade das emissões que o Brasil tem de gases de efeito estufa é questão de desmatamento. Nós temos muita área no Brasil, mais de 150 milhões de hectares de pastagem, e grande parte disso poderia virar soja, milho, pastagem de alta produtividade, eucalipto, enfim. Não há necessidade de desmatar nesse momento. Acho que se criasse modelos que essas pessoas, mesmo que tivessem legalmente condições de desmatar, elas fossem remuneradas por manter a floresta em pé. Seria um grande avanço. Pois é, mas esse valor, 3 trilhões e 400... 2. Hein? 2 trilhões. 2 trilhões e 400 bilhões. 2,4 trilhões. Deixa eu ver até se está certo. Acho que não está certo aí não. 3,4 trilhões, João Pedro? 3,4 bilhões é o BID que vai financiar. O BID vai dar, deixa eu ver, é 3,4 bilhões em derivativos. Com B. E aí esse da ONU diz que é 2 trilhões e 400 bilhões de dólares. Quem é que vai bancar isso tudo, João Pedro? Quando a gente precisa de um assunto, não é difícil conseguir. Vamos pegar o exemplo do Brasil. Nós temos o RenovaBio. O que é RenovaBio? RenovaBio, as indústrias de etanol, que produzem etanol, elas fazem o cálculo de quanto vai ser, não vai ser emitido de carbono se usar etanol ao invés de queimar gasolina
outro combustível fóssil. Elas recebem um CBIO, um certificado de biodescarbonização, e elas vendem e geram recursos para ela. Nós temos hoje 102 milhões de barris de petróleo por dia sendo queimado. Se colocasse $5 por barril como ônus da emissão de gases de efeito estufa, $5, nós teríamos $500 bilhões por dia só com o imposto sobre o carbono. É questão dos países se organizarem e tomar essa decisão, porque a situação está se agravando. Nós achamos que haveria um aumento médio da temperatura de 1,5 graus Celsius em relação ao período pré-industrial a partir de 2040, 2050. Já está achando que vai chegar já, porque a temperatura está subindo de forma alarmante. E as consequências são essas. Você tem cada vez mais calor intenso, frio intenso, amplifica-se. Está havendo degelo nas calotas polares, essa água vai impactar no nível do mar. O nível do mar, em algumas regiões, vai causar problemas sérios, porque você pega o Brasil, quantas cidades nós temos litorâneas no Brasil? Se aumentar 1 metro e pouco o nível do mar, com certeza vai complicar muita gente. Então, as consequências dessas mudanças climáticas são dramáticas. Se fala, deu 120 bilhões de reais de prejuízo por causa da mudança. Mas isso é muito maior do que isso. Porque aquela população que mora perto dos rios, perto das encostas, que sofre as consequências das enchentes, eles não têm seguros, eles vem uma enxurrada que acaba levando tudo. Aconteceu agora, acho que foi em Santa Catarina, deu uma enxurrada, levou tudo. Aí o pessoal se juntou, arrumou, 2 meses depois veio outro, levou. Então, a situação é muito complicada do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista climático. Nós estamos vivendo uma insegurança climática. Agora mesmo, o Brasil, quanto perdeu nessa safra de 23, 24, em função da questão seca, replantio, uma série de problemas. Então, o Brasil tem condições excepcionais. Esses recursos que o BID quer financiar o Brasil, desenvolver hidrogênio verde. Hidrogênio verde é um combustível que, no processo de queima dele, vai sobrar o quê? Oxigênio ou água. Então, não tem nenhum problema, não vai ter nenhum gás de efeito estufa. Nós temos um potencial fantástico em hidrogênio. O que nós precisamos fazer? Investir em pesquisa, atrair investimentos, colocar usinas, especialmente offshore, fora na plataforma marítima, onde você tem um vento mais constante, e colocar energia junto aos portos, colocar unidade. Nós temos um campo fantástico. Se esses recursos do BID vier, vão atrair investimentos, vão atrair empresas dispostas a produzir hidrogênio verde. Produz hidrogênio verde, pega óleo vegetal e produz querosene de aviação, produz diesel verde. Ou seja, a descarbonização entra realmente em vigor. E o Brasil tem que aproveitar essa oportunidade, que é uma oportunidade de atrair investimento, de gerar emprego, de melhorar as qualidades de vida em regiões que estão um pouco mais com baixo IDH, etc. Então, o Brasil tem que aproveitar isso. Nós temos condição de sequestrar carbono. De que maneira? Pegando esse carbono que está na atmosfera, colocando no solo. Cada 1% de matéria orgânica que eu colocar no solo, eu fixo 10 toneladas de carbono, ou 26 toneladas de CO2. Então, tudo isso é possível. Esses recursos bem aplicados, eles poderão ser muito úteis, tanto na produção de alimentos, como na questão climática, na questão de, primeiro, frear esse aumento que está acontecendo das emissões de gases de efeito estufa. João, são duas modalidades, portanto, de financiamento. A ONU pede 2,4 trilhões de dólares para o mundo. Eu não acredito, sinceramente, que os países vão, porque há quantos anos nas COPs se tem o propósito de estabelecer as metas e de as nações mais ricas aportarem recursos? 100 bilhões de dólares por ano. Pois é. Não há quantos anos? E nós vamos ter uma COP no ano que vem aqui no Brasil. Vai ser não parar. E tem que dar um bom exemplo. Eu não sei se o Estado está preparado para dar um bom exemplo, até para que as nações exijam aportes tão grandes. Então, eu não acredito nesses 2,4 trilhões. O do BID eu acho possível,
Quem é que vai poder fazer essa captação, João Pedro? Normalmente o grande agente financeiro é o BNDES, esse que é o principal. Ele recebe os recursos do BID e ele, via rede bancária, ele transmite. Esses recursos, se bem aplicados, vamos lá, nós temos o Brasil tem 34, 35 milhões de hectares de pastagem degradada, que são extrema baixa produtividade, sujeita à erosão. É um desastre do ponto de vista tanto ambiental como econômico. Se criar condições e você levar tecnologia, isso é importante, não é só dinheiro, dinheiro é uma parte do processo, mas tem que levar a extensão rural para esses produtores, organizar os produtores. Porque não adianta bom, eu vou recuperar minha pastagem, ele pega o calcário, aí não tem trator, não tem esfarmador de calcário, não tem alguém que preste serviço para ele. Tem que organizar tudo para que as coisas aconteçam. Quando aumentar a produção na região, já tem que ter armazém para receber esse produto. Não pode acontecer como aconteceu o milho ano passado no Brasil. Botamos a céu aberto em grande parte do Mato Grosso lá, e porque deu uma safra boa, não tinha de botar o produto. Não podia acontecer como aconteceu com a soja no ano passado, que começou bem o ano, com perspectiva de preço de R$150, foi caindo, por quê? Porque os portos não tinham condição de carregar o produto, houve um prêmio negativo. Ou seja, tem que se arquitetar um projeto amplo que atenda, tanto do ponto de vista ambiental, de melhorar as condições das pastagens degradadas, do ponto de vista social, capacitar o pequeno e o médio produtor, organizar esse pequeno e médio para que ele possa ter esse recurso e ele ter condições de fazer a reforma, levar a extensão rural para isso, fazer incentivar a pesquisa. Nós, há tempos atrás, entrevistamos o pessoal da Angus, da Associação Brasileira de Angus. Estão fazendo o quê? Pesquisando, junto com a Embrapa e outras entidades, o que um boi emite de metano. Por quê? Porque se nós soubermos exatamente mensurar aquilo, nós podemos atuar para que haja uma diminuição. Olha, se eu abato esse animal com 36 meses, é tanto de metano. Se eu abato com 24, é bem menos. Ou seja, mensurar isso para quê? Para que o Brasil possa usar isso, mostrar ao mundo que nós temos uma pegada de carbono menor. Esse trabalho da Embrapa, de carne em carbono neutro, por que não? 400 e poucas árvores por hectare, vamos melhorar a qualidade ambiental do animal que está lá, do bovino. Nós vamos ter uma renda extra daqui a uns anos na fazenda. Ontem eu passava na região perto de Bandeirantes, carregando madeira de um projeto de integração pecuária com floresta. E muitos caminhões carregando para levar para São Paulo essa madeira para ser processada. Então, imagina que deu uma renda significativa para o pecuarista. Demorou? Demorou 10, 15 anos. Mas nesse inteirinho ele teve a pecuária junto ali. Então, isso que nós temos no Brasil, nós sempre lembramos do Maurício, né? O que os caras querem fazer nos próximos 30 anos, nós já estamos fazendo, com um know-how muito bom. Há 30 anos. Isso que nós temos que fazer, mostrar ao mundo. Olha, o Brasil faz isso. Esses recursos serão bem-vindos, tendo um prazo de pagamento razoável, uma taxa de juros razoável, vai ter gente que vai ter interessado em fazer. Mas, simultaneamente a isso, o poder público tem que fazer a parte dele. Melhorar portos, melhorar a estrada, incentivar a construção de ferrovias, ou seja, não adianta nós ter a produção e depois não poder levar até o centro de consumo. Muito chão pela frente. Mas tem que bater, Zé, né? Acho que nós aqui, quantos anos a gente comenta essa questão da fixação biológica de nitrogênio? Eu vi aquele trabalho que nós mostramos na semana passada, né? Lá em Sinop. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, tem que se falar. E a imprensa tem um papel fundamental, acho que nós temos uma obrigação de levar essa preocupação. Muitos vão achar que não é problema, mas hoje a maior parte do mundo está vendo que é realmente um grande problema essa mudança climática.